Evangelho de João, capítulo 13. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. Versículo 34 e versículo 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos, que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nesta noite, Senhor, nós queremos, reunidos em torno da sua palavra, queremos, Pai, que o Senhor nos ajude. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas transgressões. Cuida, Senhor, dos irmãos que não se fazem presentes. De cada alma, Senhor, o Senhor sabe o motivo pelo qual elas não estão aqui. Quero te agradecer pela ceia do Senhor, Pai, que foi realizada. E também, Senhor, pelos hinos, os cânticos, as orações, tua palavra que já foi lida, e pela vida de cada alma aqui nesta noite. Peço que o Senhor nos ajude, que através do Teu Espírito Santo, Senhor, possamos mesmo ser revestidos, Pai, da plenitude do Teu conhecimento. E nos ajuda a não somente, Pai amado, sermos ouvintes, mas praticantes da Sua palavra. Livra-nos, Senhor, dos nossas próprias maldades e dos homens malignos deste mundo. Cuida dos enfermos, dos necessitados, dos órfãos, das viúvas. Clamamos, Senhor Deus, pelas almas. Nos ajuda agora, Pai, com Sua palavra. É em nome do Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, que oramos, agradecidos sempre. Amém, Pai Celestial. Podeis sentar. Quando chegamos nesses dias de comemoração, aonde por através de uma data, nós fazemos memória do nascimento de Cristo. Então, por causa da data, eu desejo a todos um feliz nascimento de Cristo. E que Deus esteja nos abençoando. E quando nós pensamos no nascimento de Cristo, nós deveríamos então contemplar os atributos da família Deus, o amor do Pai, a graça do Filho, a consolação do Espírito Santo. E como deve ser, meus irmãos, o viver dessa comunidade, dessa igreja local. Como que essa igreja, essa comunidade, qual o espírito que deve reinar entre nós? Então, o Senhor Jesus Cristo, falando mesmo ali aos corações, às almas, e nós vamos falar do nascimento de Cristo, porque Cristo ele nasceu.
Cristo é a verdadeira expressão do amor do Pai a nós. E quando nós falamos de amor, nós falamos daquilo que a Bíblia diz que é o vínculo de toda perfeição. Se não tiver amor, então não tem vínculo de perfeição. Porque a Bíblia diz que aquele que ama, ele é o quê? Perfeito. Então Jesus, ele nasceu porque ele é o vínculo da perfeição da família Deus. Ele é a expressão corpórea do amor do Pai. Quando você lê, por exemplo, que Jesus ele diz assim, novo mandamento vos dou. E aí então você lembra do Antigo Testamento. E aí você vai lembrar dos mandamentos, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos consistem no amor. Que amor? Amarás ao Senhor teu Deus. Os primeiros 4 versículos dos mandamentos são para expressar o amor a Deus. Amarás ao Senhor teu Deus. De toda a tua força, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Não farás para ti imagem de escultura. Porque quem ama a Deus, ele ama um único Deus. Então ele não tem nele o quê? Outros deuses. Porque ele só ama um Deus verdadeiro. E só existe um Deus verdadeiro. Quando você começa a ler do versículo 5 até o versículo 10, lá dos 10 mandamentos, então você nota que os próximos são a manifestação do amor ao próximo. Então, como você ama o próximo, você nunca vai querer matá-lo. Como você ama o próximo, você nunca vai levantar contra ele um falso testemunho. Quando você ama o próximo, você não vai cobiçar. Quando você ama o próximo, você vai honrá-lo, não adulterarás. O amor ao próximo começa dentro de casa. Honra o teu pai e a tua mãe. Para os filhos que têm pai e mãe, e estão dentro da casa do pai e da mãe, honrem o pai e a mãe. Para os filhos que estão fora, continuem honrando seu pai e sua mãe, mesmo que eles não entendam, mesmo que eles não creiam, continue os honrando. Então nisso se consiste o amor. E quando nós falamos de amor, o apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre o crente amadurecido, ele diz que as marcas na nossa vida de um crente amadurecido é a fé, a esperança e o amor. E o maior destes, ele diz, é o amor. Quando você tem seus filhos e eles começam a crescer, e geralmente o filho, ele cresce mais do que o pai ou a mãe, então no desenvolvimento lá dos seus ossos, ele começa a ter dor em todas as juntas. E aí você leva ele no ortopedista, o ortopedista vai tirar lá uma radiografia e vai mostrar para o pai e para a mãe, olha pai, ele está sentindo dor porque ele está crescendo. Então essas marcas que o apóstolo Paulo fala
do amadurecimento na nossa vida, fé, esperança e amor, isso vão nos causar muitas dores. Por que muitas dores? Porque a nossa fé ainda é uma fé visível. Nossa fé ainda não é uma fé plena, absoluta. É uma fé tangível, que tem que se tocar para ver. Nossa esperança ainda é como a esperança deste mundo, que ainda no fim das contas ela morre. A nossa esperança está longe de ser aquilo que Paulo diz. Ela não traz confusão. Ela não traz um temor, ela não traz um vacilo. E quando nós falamos de amor, nós estamos aquém, meus irmãos, de sermos realmente, como a Bíblia e a palavra de Deus nos ensina, a expressão do amor do Pai, o Cristo nascido. Então, por isso que nós vamos ter muitas dores. Porque no decorrer do nosso amadurecimento, porque ainda não é pleno, vai doer muito. E quando nós falamos de amor, Jesus, ele diz assim, olha, há um mandamento supremo. E eu falo para vocês, versículo de número 34, novo mandamento vos dou, mas não é novo, é novo. No sentido do exemplo. Não era novo na palavra de Deus, mas novo no sentido do exemplo. No Antigo Testamento você tinha a palavra escrita, mas você ainda não tinha o quê? Um exemplo. Aí Deus então enviou o amor. O Cristo que nasceu. A criança que nasceu em Belém, na manjedoura. É a expressão do amor. Então agora é um novo mandamento, porque agora tem um exemplo. Que vocês devem amar uns aos outros. Como? Como eu vos amei. Então é novo por causa do exemplo. E ainda mais, abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 22. Jesus, ele diz que é um novo mandamento por causa do exemplo. Mateus capítulo 22. E versículo 36. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus, ele é a expressão do cumprimento da lei. Por isso que ele diz o que, irmão? Eu não vim abrogar a lei, mas eu vim ser o que dela? O cumprimento. Eu não vim apenas cumprir a lei, eu vim mostrar para vocês que eu sou o cumprimento da lei. O amor. E não existe um mandamento maior do que este. O amor. E Jesus, ele não somente fala para amar o próximo, mas no Novo Testamento ele manda amar até aqueles que nos odeiam. Então, se você tem alguém que te odeia, tem uma raiz de amargura contra você, o único remédio é amá-lo. Não tem outro remédio. O amor é o cumprimento.
E aí você diz assim: pastor, até agora tudo que o senhor falou eu já sei. Que pena que você só sabe. É uma pena que você só sabe. 1 Coríntios capítulo 8. Até agora, pastor, tudo que o senhor já falou eu já sei decorado, já conheço. Que bom. Versículo 1, versículo 2 e versículo 3 do capítulo 8 de 1 aos Coríntios. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores. Senhores do quê? Nós sabemos. Versículo 1 ainda. O saber, ele torna a pessoa o quê, irmão? Soberbo. Aí a pessoa diz assim: peraí, pastor, então Paulo é contra o saber? Não. Paulo, ele é um dos apóstolos, o apóstolo do gentio, aquele, meus irmãos, que realmente podemos dizer assim, que entrou mesmo, meus irmãos, nas profundidades do conhecimento de Deus. Ele não é contra o saber. Paulo é contra o saber e não viver. Porque ele diz que se eu só sei, eu me torno orgulhoso e soberbo. E arrogante. Mas aí, para terminar o versículo, ele diz assim: mas se eu amo, então eu edifico. Eu cresço. Eu sinto as dores do amor. E as dores do amor, elas vão edificar a minha vida espiritual. O amor, ele não nos enfraquece. O amor, ele nos fortalece. Porque quem ama, conhece quem, irmão? Quem ama, conhece a Deus. Então o amor, ele não nos torna fracos. O amor nos torna cada vez mais fortes. Porque nós conhecemos a Deus e sabemos como Deus, ele nos amou. E Paulo continua dizendo, versículo 2, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Você pode até saber o versículo decorado, mas se não viver a palavra de Deus, isso vai nos tornar soberbos, presunçosos e arrogantes. Jesus, ele diz assim, irmãos, lá em João, capítulo 13, que nós lemos: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E nisto conhecerão quem? Todos. Porque vocês amam uns aos os outros. Então como é que nós vamos ser conhecidos, irmão? Pela roupa que a gente veste? Pela casa que a gente mora? Pelo carro que a gente anda? Como é que a gente vai ser conhecido, irmão? Pela teologia que nós temos? Pelos dogmas que nós temos? Não, irmãos. Nós vamos ser conhecidos por amar uns aos outros. Por isso nós vamos ser conhecidos. Então ninguém vai ser conhecido, uma igreja não vai ser conhecido pela classe de pessoas que frequenta ela, pela sua doutrina, mas uma igreja vai ser conhecida por causa do amor uns pelos outros.
Vamos falar decorado aí, irmão. Decorado. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o versículo que Deus prova o seu amor para conosco. Agora vamos falar decorado. 1 João, capítulo 3, versículo 16. Decorado, irmão. Não sabe? Poxa. Nisto é conhecido o amor, em que Cristo entregou a sua vida por nós, e nós devemos entregar a nossa vida pelos nossos irmãos. Glória a Deus, irmão. Então decorar o João 3,16. Então coloca no seu currículo aí. 1 João 3,16. Nisto consiste o amor, em que Cristo entregou a sua vida por nós. E nós agora devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Nós temos uma facilidade em decorar alguma coisa que nos favorece. Mas para entregar a nossa vida, o Senhor Jesus Cristo, Ele diz, eu tenho um mandamento novo para vocês. Porque Jesus, Ele nasceu e Ele é a expressão do amor do Pai. E como é que é esse amor, irmão? Quando Jesus diz assim, eu quero que vocês amem uns aos outros, como eu. E como que Cristo nos amou, irmão? Ele nos amou mais do que a si mesmo. E como é o amor de Deus a nós? Evangelho de João, capítulo 13. Versículo 1. Como que é o amor de Deus a nós, irmãos? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até quando, irmão? Até o fim, irmão. Então, o amor de Cristo, ele consiste? Ele consiste em ser perseverante, irmão. Por isso que quando você vê alguma coisa que o pastor fizer contra você, continue amando ele até o fim. Porque é dessa maneira que você vai ajudá-lo. Quando algum irmão, irmã, fizer alguma coisa contra você, continue o amando até o fim. Porque é só com o amor que você vai poder curar esse mal. Não tem um outro remédio, irmão. Por isso que Jesus, ele nasceu. Porque ele é o amor do Pai revelado a nós. Capítulo 18 de Mateus. O amor do Pai, ele é perseverante.
Mateus capítulo 18. Versículo 26. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. A dívida era impagável. Mas a tradução que traz na sua Bíblia aí, paciente, mas a tradução que eu gosto é a palavra generoso. Deus, Ele é generoso com seu amor para conosco. A Bíblia diz que o Senhor perdoou, o Senhor daquele servo perdoou toda a sua dívida. Deus, Ele foi generoso conosco. Porque nós tínhamos uma cédula escrita contra nós. Estava contra nós. E aquela cédula foi apagada, foi pago. Tudo foi pago. Deus é generoso no seu amor para conosco. E como nós devemos ser para com o nosso próximo e o nosso irmão? Que jeito que tem que ser o nosso amor? Generoso. Cheio, irmão, de misericórdias. Por isso que Jesus diz, olha, você ame até aquele que não gosta de você. E assim você vai expressar o amor do Pai, que é o Cristo Jesus. O amor é perseverante, generoso. João capítulo 17. E o amor, meus irmãos, além dele lançar fora todo o medo, ele também produz um resultado glorioso. Capítulo 17 do Evangelho de João, versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como o és tu, ó Pai, e em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Todos conhecerão. Então, como que essa comunidade, como que essa cidade, como que Quintana, Pompeia, Oriente, Marília, como as pessoas conhecerão a Jesus? Pela nossa doutrina? Não, irmão. Elas vão conhecer-se e amar-nos uns aos outros, como eu vos amei. Não tem um mandamento maior que este, meu amado irmão. A Bíblia diz que se você não ama o irmão que vê, jamais você vai amar a Deus que você não vê. Então, por isso, hoje, se comemora o dia em que o amor de Deus, ele se tornou visível. Ele se fez carne. E ele habitou no meio de nós. Hoje nós comemoramos que Jesus ele nasceu. A própria expressão
do amor. Perseverante, Ele nos ama até o fim. Generoso, perdoou todas as nossas dívidas e pecados. Glorioso no seu resultado. As almas só vão conhecer a Cristo se amarmos uns aos outros. E se isso não for uma realidade, então nós estamos nos reunindo. Mas não por causa de uma consciência, mas por causa de um senso de preservação. Se Deus não abrir o nosso entendimento para a consciência agora de quem nós somos e qual é a expressão da nossa vida, então nós vamos nos reunir como uma alcateia de lobo, que só tem uma finalidade: sobreviver. Mas como filhos do Pai Celestial. E a consciência agora de quem nós somos, nós vamos nos reunir. E por que que as almas tinham que vir no culto? Tinha que vir no culto para ver a Clarinha, a Fabiana, o André, o irmão Renivaldo, a irmã Damares, o Fernando, o Mateus, o Luiz, a Daniele, a Isabela. A Ana Laura, a Júlia, Simara, o Denis, a Roseli, a Bia, Maria José, o Zé Roberto, Tamires, a Ana, a Laura, o Elmer, o Renato, a Nice, o Mike, a Bia, o Mateuzinho, a Ana, a irmã Vilma, a Valquíria, a Maria Clara, o Roberto, a Regina, a Nádia, o Alex. Para nos estimularmos uns aos outros. Em amor. E que Deus, Ele nos ajude, irmãos, a sermos assim mesmo. O amor de Cristo reuniu povos, línguas, nações e culturas diferentes. 3 magos do Oriente se colocaram de joelhos diante do menino Jesus e o adoraram. Novo mandamento vos dou, que assim como eu vos amei, vocês possam amar uns aos outros. E nisto conhecerão todos, porque vocês amam uns aos outros. Isso é como uma igreja tem que ser. Isso é como a nossa vida precisa ser. Então, na primeira decepção que nós tivemos com pessoas, nós vamos deixar de amá-las? Não, irmão. Nós vamos amá-las até o fim.